Muito boa tarde, está no ar o programa Sim, Não ou Talvez, com Patrícia Machado e Francisco Brito. Boa tarde, bem-vindos. Temos hoje na nossa ordem de trabalhos, se assim se pode dizer, dois temas. Vamos falar da revisão constitucional, que é proposta por alguns partidos, já lá iremos, e também depois olhamos para a situação na Palestina, o tema proposto pela Patrícia Machado, que hoje está à distância. O Francisco está aqui no estúdio e esta semana não podemos contar com a presença do Luís Pardal. Vamos lá então olhar para a revisão constitucional. Há dois partidos, o Chega e a Iniciativa Liberal, que propõem a revisão constitucional da lei fundamental do país. Esperam que contem com a AD para fazer essa revisão constitucional. Alegam que Portugal precisa de fazer reformas e é preciso alterar a lei fundamental do país. Ora, Patrícia Machado, começava por si. Como é que olha para esta, enfim, fala-se muito da ameaça, encara esta possibilidade como uma ameaça à lei fundamental do país e porquê? Ora, boa tarde a todos, aos nossos ouvintes, ao Sérgio e ao Francisco. Nós estamos perante, de facto, uma situação de que a Constituição da República Portuguesa, que para o ano fará 50 anos, portanto, que foi a partir da Assembleia Constituinte, e acabámos de comemorar os 50 anos das eleições livres, portanto, desse magno projeto de Constituição, de facto, para plasmar na lei fundamental do nosso país, consagrando direitos, conquistas, e que tanto nos protege do ponto de vista, enquanto Estado, daquilo que são os direitos fundamentais, em vários artigos, naturalmente, são muitos. E desde então que ela sofreu algumas revisões e sempre assistimos que essas revisões não são propriamente no caminho do progresso e de sustentação desses direitos e aprofundamento desses direitos, e sempre que houve essa possibilidade de rever, constatamos que normalmente é para marcha atrás e não propriamente para carregar no acelerador para a frente. E de facto eu acho que a grande discussão que deveria estar em cima da mesa, e que naturalmente o atual quadro político não é favorável a isso, mas a grande discussão deve ser para cumprir esta Constituição, porque a Constituição tem um conjunto de balizas que impede várias questões, que atacam esses mesmos direitos, e permite, se aplicada na sua extensão, portanto, em matéria do que tivemos a discutir, né, seja na saúde, na educação, nos direitos fundamentais, liberdades, portanto, soberania do nosso Estado, nós estaríamos muito em melhores condições, de melhor qualidade de vida, veja-se o que se diz ali da habitação, da saúde, da educação, da segurança social, da proteção do trabalho, dos direitos dos trabalhadores, portanto, em tantas outras matérias. E o que está em causa, de facto, é cumprir. Nós sabemos que hoje o quadro, saído das últimas eleições de 18 de maio, os três partidos da direita, portanto, têm hoje condições do ponto de vista institucional para mexer, portanto, na Constituição. Sabemos historicamente que o PS nunca faltou à chamada de ser arrastado para essas tentativas de revisão constitucional por parte PSD, neste caso a AD. Nós sabemos sempre como é que começa, mas nunca sabemos muito bem como é que acaba, e de facto, na minha opinião, estamos perante um quadro político em que as forças que querem mexer na Constituição, lei fundamental do nosso país, do nosso povo, é um quadro particularmente perigoso, no meu entender, porque não só não se cumpre aquilo que está na Constituição, como se pode mexer, por exemplo, dava aqui um exemplo, aliás, a Iniciativa Liberal, que é um dos partidos que anunciou essa vontade na correlação de forças que hoje existe na Assembleia da República. Como sabemos, são precisos 2/3 para poder mexer na Constituição. Portanto, um dos exemplos, por exemplo, é acabar com a limitação ao despedimento sem justa causa. Portanto, essa é uma vontade, por exemplo, da Iniciativa Liberal, e sabemos que não ficará sozinha nas várias intenções que existem.
Mas falamos de outros, relativamente ao aprofundar ainda mais das privatizações, por exemplo, em áreas fundamentais e universais, enquanto direito como a saúde. Privatização não no sentido de existir entidades privadas, que isso sempre houve, e a questão não está na existência das entidades privadas a prestar serviços de saúde. A questão está na entrega e no pôr em causa o direito à saúde universal como o conhecemos, e precisa de ser muito salvaguardado e não desmantelado como está a ser. Pronto, mas são apenas dois exemplos dos perigos que acertam naturalmente com estas forças à direita, que naquilo que é fundamental estão de acordo. Para um primeiro comentário, muito obrigado, Patrícia. Vamos, se calhar, hoje temos um bocadinho mais tempo também devido à ausência do Luís Pardal. Como temos um bocadinho mais tempo, já voltamos à Patrícia. Gostava de depois fazer 2 ou 3 perguntas, mas eu pedi ao Francisco, boa tarde mais uma vez, Francisco, um primeiro comentário sobre esta ideia de alterar a Constituição. Muito boa tarde, Sérgio, boa tarde à Patrícia e aos nossos ouvintes. Eu acho que, ainda por cima, passados 50 anos da existência deste documento fundamental, ou praticamente 50 anos, eu acho que não nos podemos limitar neste olhar crítico que devemos sempre ter perante tudo aquilo que fazemos, independentemente se é a lei constituinte do nosso Estado ou se é uma matéria com menor importância. A Constituição portuguesa, apesar de ter muitos aspectos que eu acredito que ainda hoje a maior parte dos portugueses conseguem rever neles e que nos garantem uma estabilidade enquanto país e enquanto sociedade, não deixa de ter alguns aspectos que hoje em dia, tendo em conta o nosso panorama, não deixam de estar ausentes. Nomeadamente, algumas questões que tocam com o direito ao acesso aos meios digitais e às tecnologias, por exemplo, ou, por exemplo, quando nós falamos de igualdade e direitos sociais, nomeadamente as questões de identidade de género, que é uma questão que eu acredito que até seja muito sensível aos partidos da esquerda que neste momento estão tão amedrontados com esta revisão constitucional, mas que, no entanto, não conseguem encontrar na Constituição estes direitos efetivamente garantidos. Portanto, ou até reconhecidos. Mas também podemos falar da população mais idosa e dos direitos que esta população deve ter reforçados numa revisão constitucional, nomeadamente também em relação aos cuidadores informais. Portanto, todas estas matérias e muitas outras, também podemos falar, por exemplo, da justiça e do direito à celeridade da justiça, poderemos falar também até da emergência climática, portanto, o dever do Estado no cumprimento da neutralidade carbónica. Portanto, quando nós falamos de revisão constitucional, não quer dizer que esteja a discutir a perda de direitos das pessoas, pelo contrário. Eu creio que estamos a falar aqui de uma atualização importante que deve ser feita. Não quer dizer que a Constituição não tenha tido algumas atualizações ao longo destes 50 anos, mas a verdade é que necessita de ter uma revisão efetiva e um olhar crítico. Portanto, deve ser algo amplamente debatido na Assembleia da República, que é o lugar por excelência para debater este assunto, mas também deve ser debatido fora, com painéis de especialistas, onde a população deva participar, porque é um documento fundamental para todos e efetivamente todos devem ter a sua voz garantida neste momento. Portanto, eu à partida diria que não existe uma objeção à revisão constitucional, pelo contrário, eu diria que até se calhar já teria feito sentido há mais tempo. Não foi feito, acho que neste momento pode ser uma boa altura de o fazer. Agora, não acredito que esta divisão ou esta repartição política que existe na Assembleia da República possa ser por si só a resposta para a revisão constitucional. Isto porquê? Porque efetivamente ela deve olhar para todos os lados. Portanto, agora, obviamente que existe uma maioria à direita de 2/3 para conseguir efetivar esta revisão constitucional, mas eu acho que não deve isto afastar os partidos mais à esquerda de também participar nela. Eu acho que ela deve ser plural em todos os sentidos. Receio que aquilo que nós vamos assistir daqui para a frente
é efetivamente, e se esta revisão avançar, é efetivamente um aquartelamento à esquerda, nas suas trincheiras, contra qualquer tipo de alteração à Constituição, e isso efetivamente pode ser um bloqueio ao desenvolvimento e ao progresso que a Patrícia aqui referia. Portanto, vamos ver, e sinceramente estou curioso para perceber qual vai ser a posição, nomeadamente do Partido Comunista Português. Por exemplo, estas questões que referi, não sei se serão objetivamente contra ou não, mas eu acredito que são matérias que, apesar de haver algumas diferenças políticas entre partidos mais à esquerda e partidos mais à direita, mas todas elas, creio que são unânimes, que devem constar no nosso documento fundamental da República Portuguesa. Muito bem, Patrícia, voltava à Patrícia para lhe perguntar se há áreas em que admite que fosse necessário, enfim, alguma atualização na Constituição. A nossa Constituição já sofreu 7 revisões ao longo destes 49 anos, não é? Mas há muito tempo que não tem, não é? Agora, o que nós precisamos perceber de diferença, o Francisco tenta fazer aqui um exercício, naturalmente, de dar a ideia de que aqueles exemplos concretos que colocou, que obviamente o Francisco também sabe, que não é aí que é a base e a origem da vontade e da ansiedade e que agora permitem as condições para alterar, porque esses não só já estão salvaguardados, porque é bom que se perceba que a Constituição da República Portuguesa, nos seus vários artigos, não esmiuça cada uma das realidades objetivas. Portanto, tem grandes chapéus, tem balizas que impedem, por exemplo, uma das outras vontades que tem sido colocada, né, é retirar aquilo que são os mecanismos e que a Constituição espelha digamos assim, uma ideia, que é, por exemplo, aqueles mecanismos que ainda assim travam ou procuram travar, tem essa tal baliza de não permitir diria assim, uma autoestrada livre de portagens para a acumulação de lucros de forma desenfreada, em termos de benefício e um conjunto de questões. É verdade que depois o Francisco também sabe que na prática, não cumprindo a Constituição, é isso que se trata, também se aplicam e se decidem leis, sejam mais conjunturais em certo orçamento de Estado, seja projetos de lei, que a nossa Constituição e o nosso funcionamento democrático e das instituições dá a possibilidade disso. Isto para dizer o quê? A Constituição é a lei-mãe que enquadra, digamos assim, os princípios de funcionamento do Estado, dos direitos, liberdades e garantias, mas há possibilidade, sobre cada uma dessas matérias, dos cuidadores, das questões da igualdade, como em vários momentos, de discutir, aprovar ou não aprovar projetos de lei que vão ao encontro de direitos fundamentais. Aliás, sobre as questões a Constituição coloca que a todos são reconhecidos os direitos à identidade pessoal, ao desenvolvimento da personalidade, à capacidade civil e tal. Portanto, neste artigo em concreto, é possível encaixar naturalmente aquilo que se possa vir a discutir. Depois não se está a falar, decreto-lei é decreto-lei, isso compete a quem legisla e a quem é eleito na Assembleia da República e leva propostas que vão ao encontro, lá está, daquilo que devia estar em cima da mesa, que é de cumprimento da Constituição. Ora, se na Constituição coloca isto como liberdade e direito dos cidadãos, ninguém pode ser discriminado, seja por que motivo for, seja pela sua orientação sexual, seja por ser mulher ou homem, seja por ser imigrante ou não imigrante. Portanto, a questão que aqui está é cumprir a Constituição. E isso, efetivamente, não está a ser cumprido. Nós temos das Constituições, ainda assim, apesar das 7 revisões, das mais progressistas do mundo. E se nós formos a ver, lá está, a gente sabe como é que começa, não sabe como é que acaba. E este quadro político atual não deixa antever nada de positivo do ponto de vista de salvaguarda de direitos. Uma das últimas revisões constitucionais, naturalmente o que se pretendeu foi retirar o caráter universal, gratuito, por exemplo, da saúde, do direito à saúde. Portanto, passou a ser tendencialmente gratuito. Este é um daqueles exemplos. Ora, se nós colocamos que a saúde, obviamente, não é um negócio, é um direito, que tem que ser salvaguardado independentemente do sítio, do país onde habita ou onde reside, da sua condição financeira, das suas crenças, cor de pele, ou seja o que for, é disso que se trata. Porque nós também sabemos,
seja por experiência própria cá, daqueles que hoje já atuam cá, do ponto de vista do negócio da doença, seja das muitas experiências nesse mundo fora, que naturalmente quando nós invertemos isto, agora aqueles que enchem a boca, deixa passar a expressão, a dizer o que interessa não é quem presta o serviço, é que as pessoas sejam cuidadas, que é este o argumento que vamos ouvir. Nós sabemos que isto não é assim quando se destrói o Serviço Nacional de Saúde. Porque o Serviço Nacional de Saúde não está a pedir a conta bancária, não está a perguntar quanto é que lá está, mas essas entidades do negócio da doença, com exemplos concretos por esse mundo fora e também em Portugal, pergunta e vai ver em que ponto é que está o seu seguro de saúde, ou a sua conta bancária, se tem ou não tem dinheiro para aquele serviço. Porque hoje usa-se este argumento para entregar a saúde ao negócio da doença. Mas amanhã, quando ele já estiver desmantelado, que é isso que é preciso ser travado, o Serviço Nacional de Saúde não ser desmantelado, e continuar a prestar aquilo que é o único em condições de prestar, nós sabemos que aí já se vai selecionar quem entra e quem não entra. E, portanto, é disto que se trata. E eu acho que, de facto, pode-se usar aqui todos os argumentos, mas a Iniciativa Liberal, o Chega e a AD, que, pronto, obviamente vai aproveitar a deixa, e já agora o PS, que nunca faltou à chamada para se deixar arrastar para isto, mas hoje há condições institucionais para iniciar este processo, de facto, ele é perigoso porque está a ser, digamos assim, dirigido e com condições, de facto, de fazer alterações, que não é para cuidar, para proteger os cuidadores informais. Portanto, nós estamos a falar de ataques sérios àquilo que faz comichão há muito tempo e que não têm tido as condições institucionais para mexer. Estamos a falar de questões fundamentais, nomeadamente direitos laborais. Esta questão do despedimento sem justa causa, que é uma velha ansiedade, a questão do tratamento favorável para o trabalhador e o seu cumprimento, porque sabemos que a correlação de força é completamente diferente em quem paga o salário e quem tem a sua força de trabalho para vender, portanto não estamos no mesmo patamar de condições de negociação, portanto, e é aí que se quer atacar. É essa questão, a questão da educação de como ela está, a questão da saúde, e que o sentido em que vai não será certamente de proteção desses direitos, e sim desvirtuamento e ataque a esses direitos. Por fim, só colocar que, obviamente, estou a colocar aqui a minha opinião, mas dificilmente estarei errada, da parte o Francisco colocou, qual é que será a posição do PCP, o PCP encontrará e utilizará e não deixará de utilizar todos os instrumentos que tiver ao seu alcance para, primeiro, fazer cumprir a Constituição, tudo fazer, e depois tudo fazer para que naturalmente não se permita. Eu acho que há aqui uma questão, para além dos partidos que estão na Assembleia da República, hoje com assento parlamentar, que é uma consciência, um alerta e uma mobilização de todos os democratas, porque é disso que se trata. E nós hoje, eu não tive possibilidade, por questões de saúde, de participar da semana passada, mas permitam-me só colocar, nós hoje estamos perante uma situação em que os problemas de facto são muitos, o descontentamento das pessoas está cada vez mais claro que é muito, porque não se responde aos problemas efetivos das pessoas. E aí está uma resposta. Se cumprisse a Constituição, aquilo que são os problemas das pessoas estariam em melhores condições, não arrastar para outro tipo de soluções e de perigos. E nós vimos o que é que pautou em todas estas últimas semanas. Puxar por sentimentos mais primários do ser humano, que a responsabilidade não são dos próprios, e sim daqueles que abrem caminho a isso. Virar aquele que está em igual ou pior circunstância que si próprio, para ser esse o alvo do problema e da causa do problema, e não para os verdadeiros causadores do problema. E a Constituição é uma arma fundamental que não é só o Estado que a tem, é o povo que a tem, são os trabalhadores, são as pessoas que a têm que defender naturalmente em benefício próprio, né? Olhar para a sua própria vida e os seus próprios interesses. Deixa-me fazer uma pergunta, Patrícia. A Patrícia já passou pelo que... Já respondeu mais ou menos ao que eu... Mas gostava de que, enfim, que esclareça um bocadinho melhor. Qual é o papel que os partidos da esquerda
devem assumir neste processo, na possibilidade que está colocada de haver uma revisão constitucional, uma vez que a direita tem 2/3 no futuro Parlamento? Pronto, eu volto a colocar, naturalmente, hoje há condições na Assembleia da República, como não tem havido, para que só os 3 partidos da direita, eu não gosto muito de usar esta questão da esquerda-direita, porque isso tem muito que se lhe diga, não é? O PS, Bom, mas toda a gente o encaixa num partido dito de esquerda, mas depois, quando tem a oportunidade de lá estar, aplica. Mas pelo menos desde 1976 que pode-se avançar sem o PS, não é? Pode-se avançar para a revisão sem o PS. Exatamente. Portanto, e a questão que se está colocada a todos aqueles que foram eleitos, cada um com as suas responsabilidades, é, de facto, olhar para aquilo que são os problemas hoje e exigir que a Constituição se cumpra. Porque se a Constituição se cumprir, não é necessário, ou seja, não há nada em falta na Constituição para cumprir aquilo que são os principais problemas com que os trabalhadores, as populações, o país está confrontado. Desafio, nomeadamente aqui o Francisco, a colocar no concreto o quê? Porque os exemplos que ele aqui deu estão todos salvaguardados na Constituição. Não estão direto. Vamos lá ver, ou vamos discutir o que é que significa a Constituição, porque a Constituição não tem... É muito concreto. Esse está, e a forma como está. Agora, quer-se mexer, é para dar teto, é para dar cobertura àquilo que se quer fazer e que o que está na Constituição impede ir mais longe daquilo que já é grave hoje. Na habitação, na saúde, no trabalho, nos direitos laborais, por aí fora. Porque essa é que é a questão de fundo. É que hoje, apesar de haver já muitas questões que atacam diretamente aquilo que está consagrado na Constituição, não se consegue a determinada altura ir mais além, porque a Constituição, se for acionada, portanto, impede os governos, impede os legisladores de ir mais longe naquilo que gostariam que fosse. E é aí que se quer mexer, em direitos fundamentais, inclusive é aqueles que o Francisco aqui falou, de igualdade, de respeito, de humanismo, de solidariedade e direitos fundamentais, como a habitação, a saúde, a educação, a segurança social, que é uma das questões que a AD ainda procurou, né, ainda lançou, mesmo em gestão, portanto, agitar essa bandeira. É isso que se está aqui a tratar, portanto, tudo o resto é tirar areia para os olhos, né? Portanto, não há de ser para aquilo que são situações complicadíssimas dos cuidadores informais ou do respeito pela identidade de cada um. Portanto, não é disso que se está aqui a tratar, porque isso já está hoje salvaguardado se aplicarem as leis. E se aquilo que vai sendo proposto na Assembleia da República como propostas para ir ao encontro das preocupações de cada uma dessas camadas forem aprovadas, e aí todos os que têm assento parlamentar acompanharem essas propostas, e foram muitas que foram chumbadas. Muito bem. Francisco, não sei se quer responder ao desafio da Patrícia, mas eu depois também gostava de lhe perguntar, já disse que era importante ouvir os partidos da esquerda sobre este processo, mas parece que estão irredutíveis, não é? Parece que nem sequer querem ouvir falar na revisão constitucional. Enfim, eu creio que os partidos da esquerda, principalmente o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, são muito fiéis a si próprios, portanto, estão irredutíveis neste ponto, não querendo o desenvolvimento que, no fundo, é aquilo que efetivamente tem norteado a sua ação política. Quando se fala em discutir quer a Constituição, quer algumas leis que também fundamentais que não são diretamente a Constituição, estes partidos de esquerda muitas vezes têm este tipo de posição. Portanto, mesmo se nós quisermos discutir, por exemplo, o Código do Trabalho, pegando naquilo que a Patrícia disse no primeiro momento de intervenção. Portanto, porquê é que nós não poderemos discutir este tipo de matérias? Não se trata, portanto, de agitar esta bandeira que o PCP transporta, de que querem incluir o despedimento sem justa causa. Mas não é isso disso que assusta as pessoas, não é? Mas é por isso que estes partidos usam essas bandeiras, é para assustar as pessoas, porque não querem este desenvolvimento, porque têm receio que existam alterações à Constituição que melhorem efetivamente a vida das pessoas e que tornem as pessoas cada vez mais distantes das bandeiras que estes partidos carregam. Porque estes partidos não carregam estas bandeiras que hoje são colocadas em cima da mesa no que toca, nomeadamente,
à operacionalidade da empregabilidade e do emprego. E isto não tem a ver com despedimentos sem justa causa, não é isso que está em causa. Mas, efetivamente, em alguns momentos tem que haver mais flexibilização, nomeadamente em relação ao Estado. Uma das coisas que eu creio que a maior parte das pessoas que nos ouve terá consciência é que o Estado tem um enorme problema em despedir pessoas que sejam incompetentes. Isto para ser muito concreto. Portanto, o Estado, na sua máquina gigante, portanto, nos milhares e milhares de funcionários que tem, naturalmente tem pessoas muito competentes e tem pessoas pouco competentes. A questão é que, muitas vezes, as pessoas pouco competentes estão lado a lado com as pessoas muito competentes, exatamente com os mesmos direitos, exatamente com os mesmos deveres, mas muitas vezes sem os cumprir e sem serem penalizados por isso. Eu acho que não deve haver medo dos partidos à esquerda de dizer isto, porque efetivamente nós devemos caminhar para uma sociedade que seja mais competente, que se esforce para fazer melhor. E o Estado em si tem este problema diariamente e depois aquilo que acontece é que as pessoas se arrastam nos serviços, e isto, quem nos ouve, com certeza que facilmente se ocorrerá situações destas, porque de certeza que já presenciou ou conhece situações do género. As pessoas se arrastam nos serviços, vão tendo a sua avaliação, que enfim, pode não ser muito boa, mas também não traz aqui nada de pejorativo para aquilo que é a sua condição laboral, e se vão arrastando lado a lado com estes que se esforçam, e depois na avaliação muitas vezes também não veem o seu esforço recompensado, porque entram as cotas e entram todas essas questões que também limitam depois essa parte de valorizar o mérito laboral de cada um e o mérito pessoal. Portanto, eu acho que deve haver uma abertura para que possamos olhar do ponto de vista crítico para estas matérias. Eu acho que, sinceramente, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista deviam ter uma maior abertura, porque apesar de não serem poder praticamente em lado nenhum, portanto, na realidade não lidam muito com estas questões, portanto, não têm chefias que tenham que lidar com serviços, têm que tornar serviços mais operacionais, com melhores respostas, praticamente já não têm câmaras nem juntas de freguesia, portanto quase não lidam já com ninguém, mas ainda vão tendo algumas. O Bloco de Esquerda não, mas o Partido Comunista tem. E se nós formos perguntar às pessoas do Partido Comunista aqui em Évora o que é que acham de alguma revisão do ponto de vista laboral, se calhar aos microfones da rádio vão dizer que estão contra, mas se falarmos com as pessoas em privado dizem que estão a favor, porque efetivamente sentem na pele depois estes problemas todos. Portanto, eu acho que não deve haver medo de rever estas matérias, sempre garantindo os direitos, sempre garantindo aqui equilíbrio, isto é óbvio, mas valorizando acima de tudo o mérito. E isto, se calhar, este ponto é o ponto que distancia mais os partidos mais à esquerda, nomeadamente da AD. É que os partidos mais à esquerda valorizam direitos por direitos. Portanto, todos têm direitos, façam muito, façam pouco, o que conta é o conjunto. E, por outro lado, a AD valoriza o mérito. Portanto, o esforço de cada um conta para nós estarmos melhor ou pior. E isto parece-me uma matéria, enfim, que cria aqui muitas dissonâncias, cada um depois terá a sua percepção sobre elas, mas também olhando para o resultado eleitoral que houve ainda há poucos dias, percebemos que se calhar este sistema de todos iguais, independentemente de trabalham ou não, se calhar não é aquilo que a população também mais defende, até porque a esquerda cada vez está mais esmagada em termos eleitorais. O próprio Partido Comunista, enfim, vem em decrescendo com alguma resistência, é certo, mas vem cada vez mais a perder a votação, e isso também deveria merecer uma reflexão interna. Já o disse aqui o ano passado, quando das últimas eleições legislativas de 2024, e efetivamente, se calhar, este conselho não terá sido mesmo acolhido, enfim, não tenho que acolher os meus conselhos, obviamente, não é? Mas se calhar valia a pena mesmo terem uma visão crítica do próprio trabalho e das bandeiras, porque pode-se defender trabalhadores sem ter uma visão completamente fechada daquilo que é o trabalho. Pode-se defender a saúde sem ter uma visão completamente fechada daquilo que é o Sistema Nacional de Saúde e os seus parceiros que o podem tornar mais rápido e com respostas de maior qualidade.
Portanto, se calhar aqui faltava um bocadinho até de alguma certa humildade política para se conseguir olhar para dentro e fazer esta crítica. Até porque o próprio PSD o fez há uns anos atrás, passou um período complexo depois da geringonça ter tomado o poder. Passou um período difícil internamente, até mesmo em termos de lideranças, e também fez um olhar, teve um olhar retrospectivo e um olhar introspectivo para tudo aquilo que era o partido, para o que é que o partido efetivamente precisava de defender neste momento em que está, e esse olhar crítico correu bem, tanto que os resultados eleitorais têm vindo cada vez mais a melhorar, e até aqui no Conselho de Évora, como falámos também na semana passada. Por isso, eu diria que é importante, e em jeito de síntese neste aspecto, é importante revermos a Constituição, é importante não só olharmos para a Constituição, mas como para outras matérias fundamentais, por exemplo, como o Código da Contratação Pública. O Código da Contratação Pública foi aprovado, se não estou em erro, em 2008 e tem exatamente os mesmos tetos em termos de valores de que nós temos agora em 2025. Portanto, para hoje, para uma entidade pública fazer uma adjudicação, e hoje em dia os ajustes diretos simplificados até são mal vistos porque parece que tem pouca transparência, não é bem assim. A verdade é que as instituições muitas vezes precisam disto para conseguir ter respostas em tempo útil para as pessoas, respeitando naturalmente os limites instituídos. A verdade é que 5.000 euros hoje não são 5.000 euros em 2008. Portanto, este tipo de atualizações é fundamental. E a verdade é que têm passado ano após ano, discutem-se muitas cricas políticas, mas a verdade é que depois estas matérias acabam por não ser revistas. E sempre e nós vimos na geringonça como é que aconteceu, portanto, a posição do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda e do próprio Partido Socialista. Portanto, não há efetivamente vontade de rever matérias que impactam diretamente na vida das pessoas. Existe este bloqueio, portanto, são fiéis a si próprios. Muito bem, vamos concluir este tema da revisão constitucional, que está colocada em cima da mesa, com a última intervenção da Patrícia Machado e depois ainda também uma última intervenção do Francisco. Para concluir, Patrícia, o que é que lhe apraz dizer? Eu reafirmo esta questão de que, obviamente, há esta vontade, há muito dos partidos. Estamos aqui a falar, uns com mais histórico, outros com menos histórico do ponto de vista prático, com aquelas siglas, mas com muito histórico da sua presença em outros partidos, que é o caso do Chega, né, que sabemos muito bem, nomeadamente do PSD, mas da Iniciativa Liberal também. Há esta vontade, esta sede que agora vão agarrar, como é óbvio, com unhas e dentes, de mexer na lei fundamental. Queria reafirmar que a questão, para mim, a questão essencial que está em cima da mesa é o cumprimento da Constituição. Ela não está a ser cumprida. E não está a ser cumprida propositadamente, porque aqueles que têm a Constituição engasgada, que são os mesmos que agora veem essa possibilidade, querem, obviamente, usar todos os instrumentos ao seu dispor e que agora os têm para mexer. Isto não é nenhum pânico, nem nenhuma... volto a dizer, certamente não faltarão à chamada aqueles que não só a querem defender, como querem impedir que se façam alterações que prejudiquem as condições de vida de quem cá vive e trabalha. Porque o Francisco perdoará, mas obviamente o que aqui está a ser colocado é demagogia, porque nós sabemos que obviamente bons e maus trabalhadores há em todo lado, quer no setor público, quer no setor privado. Portanto, o que está aqui a querer é outra coisa, porque o que está, já hoje há mecanismos de exigir os deveres sim a todos, exigir a responsabilidade enquanto trabalhador a todos, de exigir esse conjunto de questões. Portanto, nós estamos aqui a falar de que é o rega-bof. E depois estamos a falar de quem? Estamos a falar de quem? Daqueles que mantêm o país a funcionar. No caso do Estado, os do Estado, os do privado, E quer num setor, quer noutro, cada vez os direitos estão mais atacados. Sim, os direitos todos. Depois tem que se fazer cumprir e haver a fiscalização, essas coisas todas, como é óbvio. Nós estamos a falar dos médicos, estamos a falar dos enfermeiros, que tanta falta fazem, dos auxiliares, dos professores, dos operacionais nas escolas, dos técnicos, psicólogos, por aí fora, tudo aquilo que está em falta, e não demais, para assegurar depois o conjunto de... Quando a gente fala de Estado, e que ouvimos os partidos de direita a dizer que tem que haver menos Estado,
tem que haver menos Estado. O que estamos a falar é menos saúde, menos educação, menos prestação social, menos condições naturalmente para o funcionamento, menos condições para as autarquias, sim, criarem as condições para terem mais meios, mais capacitação, deixarem de ser aquilo que os sucessivos governos têm a querer, é que as câmaras, as juntas de freguesia se transformem em balcões de atendimento, de reclamações, e não aquilo que deve ser a sua autonomia para dar resposta aos problemas originais que as autarquias devem dar, seja juntas, seja câmaras. Problemas diretos, problemas das pessoas, e não estarem completamente estranguladas com outro tipo de problemas e desresponsabilização do Estado. Estamos a falar, por exemplo, na área da saúde, da educação, em que transferem os problemas sem transferir as capacitações para. Portanto, para terminar, eu acho que a questão que está colocada ao país é, acima de tudo, o cumprimento da nossa Constituição, que está atual, que responde a estas questões todas, porque o resto, obviamente, é como tudo. É quando a gente discute o Orçamento de Estado, também diz, é um importante momento para discutir os destinos do país, as condições para o desenvolvimento do país, mas não se esgota. Há mais vida além do Orçamento de Estado. A Constituição é a mesma coisa. Portanto, nós temos ali as leis fundamentais, aquilo que baliza, aquilo que deve orientar o nosso país e quem nos governa. Relativamente ao resto, naturalmente cabe também às forças vivas, aos democratas e obviamente a quem está eleito, procurar dar resposta ao cumprimento da Constituição. Portanto, na minha opinião, ela não precisa de ser revista, precisa de ser cumprida. Muito bem, Francisco, também um último comentário sobre a proposta de revisão constitucional. Bem, isto realmente torna-se complexo perceber o que é que a Patrícia considera efetivamente o desenvolvimento e o progresso, porque a Constituição, de certa medida, é cumprida, quer dizer, quem não cumpre a Constituição é penalizado, portanto, por isso é que existem tribunais, mas ainda assim a justiça é lenta. Se calhar valia a pena introduzir... Mas, por exemplo, ouço muitas vezes dizer que no aspecto relacionado com o direito à habitação não se cumpre. Por exemplo. Não é só na habitação. O direito à habitação não se cumpre em que medida? Portanto, existem planos locais de habitação, existe uma estratégia nacional, existem apoios para que as pessoas possam reabilitar as suas casas. Agora, qual é que é a medida nesse aspecto? É que o Estado deve promover habitação para toda a gente? O Estado tem condições para isso? Portanto, o Estado tem esse nível de capacidade? Nós todos estamos disponíveis para pagar o nível de impostos que são necessários pagar para que isso seja possível. Portanto, a habitação não deve ser uma conquista de cada pessoa, naturalmente tendo oportunidades. Portanto, obviamente que não queremos que ninguém viva na rua. Portanto, é necessário haver uma estrutura que possibilite que as pessoas que têm menos possibilidades possam ter acesso à habitação. Agora, qualquer pessoa, independentemente dos seus rendimentos, deve ter uma habitação do Estado. É isso que é cumprir a Constituição no olhar da Patrícia. Quer dizer, isso parece-me que não é muito lógico, não é? Portanto, é necessário haver um equilíbrio. Portanto, é preciso também perceber em que é que a Constituição efetivamente não está a ser cumprida. Não está a ser cumprida porquê? Porque não existe uma regionalização, porque existe um referendo e as pessoas votaram contra. Então, discuta-se um novo referendo. Ainda hoje, uma notícia da Diana FM fala precisamente disso. Portanto, diz que 3/4 da população defende o novo referendo à regionalização. Muito bem, então discuta-se a regionalização, o que é, que impactos é que tem, o que é que faz com que... Quais são os impactos de ter uma região norte altamente industrializada e desenvolvida e ter uma região Alentejo com o mesmo registro que tem tido nestes últimos 50 anos, com uma governação essencialmente comunista, com péssimos resultados, com atrasos, com desertificação, praticamente sem indústria, sem desenvolvimento, em que vê que o único desenvolvimento económico que está a aparecer no território em grande escala são as superintensivas, que nem sequer praticamente são controladas por empresas portuguesas. Portanto, é isso que as pessoas, se calhar, também precisam discutir quando falam de regionalização e por seus impactos. Eu não estou aqui a dizer que sou contra ou a favor, estou a dizer que efetivamente isto precisa de ser debatido e, acima de tudo, estudado.
perceber exatamente que impactos económicos é que nós podemos ter e se o facto de criarmos as regiões administrativas vamos ou não ter um atraso, vamos ou não ter um desenvolvimento. Se nós formos ver por exemplo, o que foi discutido ainda há umas semanas aqui em Évora, na Universidade de Évora, vemos que há pessoas que defendem, portanto, por exemplo, José Roquete, empresário estabelecido aqui no Alentejo, defende a regionalização, Alberto João Jardim, que foi durante muitos anos presidente da região autónoma da Madeira, do governo regional, defende a regionalização, portanto, vê a regionalização como uma forma de desenvolvimento. É importante perceber exatamente se é assim ou não, porque este tipo de medidas não se podem propriamente testar. Nós não vamos lançar um processo de regionalização para ver se isto funciona ou não. Não pode ser assim, quer dizer, isso foi quase o que o PS fez com o processo de descentralização. Lança o processo e depois logo se vê. E depois quem sofre são os municípios e as autarquias. Quer dizer, as coisas não podem funcionar assim, têm que ter pés e cabeça. Agora, é isso que nomeadamente o Partido Comunista está a pôr em cima da mesa? Não é. Não é nada disso. Portanto, é a ideia per si. Não discute mais nada para além disso. Se resulta, se não resulta, quais são os indicadores. Nada disso. Portanto, acaba por ser uma discussão completamente vazia. Que parece mais um ímpeto enfim... de jovens irreverentes que olham só para os títulos e que não olham para o conteúdo disto, para não usar outro tipo de expressão que também acho que também era menos simpática. Mas efetivamente acredito que é preciso ir muito ao conteúdo em tudo. Quando se fala na Constituição, quando se fala na regionalização, não quer dizer que nós não possamos avançar. E aqui comparo estas duas questões porque acho que tem aqui matérias políticas de fundo que se tocam. Da mesma forma como os partidos devem olhar para a Constituição com um aspecto crítico, também devem olhar naturalmente para a regionalização e muitos outros aspectos também do ponto de vista crítico. Acho que não deve haver também aqui, depois do outro lado, um bloqueio, não é? Não se fala na regionalização e ponto. Muito bem, vamos avançar para o tema da Patrícia Machado. A Patrícia propôs para tema a situação na Palestina. Patrícia, calculo que queira falar enfim, dos últimos desenvolvimentos, da intensificação, enfim, da ofensiva israelita na Palestina. Sim, portanto, propus este tema porque eu acho que não quer dizer que haja indiferença, também não é isso que eu estou a colocar, mas acho que é absolutamente decisivo que em cada um dos momentos e sempre não passemos ao lado e não deixemos de procurar projetar de facto este genocídio, esta inqualificável atitude que estamos a falar de seres humanos, não é? Mais uma investida de Israel em que se limita a dizer, portanto, na prática, o que ele está desde o início a exigir é que se acabe com os palestinianos. Portanto, não admissão do reconhecimento do Estado da Palestina. Portanto, quem se atrever a pôr isso em causa, portanto, sofrerá consequências e, portanto, a melhor forma de alcançar o seu objetivo é dizimar um povo. Portanto, é dizimar uma região e um povo. Nós estamos a falar de mais de 53 mil mortos, de 121 mil feridos, de 14 mil desaparecidos, de uma nova investida que agora se coloca com fortes e severos ataques numa zona da faixa de Gaza, em que ele diz saiam todos daí porque nós vamos entrar como tem a entrar, para matar. De mais de 2 milhões de pessoas, cerca de metade são crianças e jovens, que estão ali naquele território em concreto, em situação humanitária completamente horrorosa. Deste alerta que foi colocado em 48 horas poderem morrer 14 mil bebés. E, portanto, acho que cada vez mais se impõe, já muitas vozes por esse mundo fora estão a insurgir, a apelar, a alertar, a exigir, portanto, o fim daquele massacre, daquele genocídio, mas também sabemos que naturalmente isto tem tido a complacência daqueles que, obviamente, se quisessem, tinham já travado isto, nomeadamente os Estados Unidos,
que há poucos dias uma professora universitária, portanto, de Relações Internacionais, portanto, cá em Portugal colocava esta questão, a propósito do que o Reino Unido e a França, e penso que o Canadá tinha colocado relativamente a esta matéria de sancionar e, portanto, questionar esse novo anúncio por parte de Israel. Pronto, e que ela veio dizer aquilo que há muito se diz por parte de algumas forças, não é? Obviamente que isso é importante, cada vez mais vozes se levantarem, mas enquanto os Estados Unidos permitirem isto, obviamente que são os grandes aliados, é quem lhe fornece o arma. E, portanto, e a própria União Europeia, que há vozes que se levantam, mas não há lá está a Constituição da República Portuguesa, um dos seus artigos, não sei se é o 7º, mas isso não quero levar ao engano, coloca de facto o compromisso do Governo e do Estado português de trabalhar para não só o respeito pelos povos, portanto, e não se ingerir sobre as discussões dos outros países, mas o trabalho e a contribuição para a paz, a partir das relações, naturalmente, e de resolução dos conflitos por via pacífica e por via de discussão e não de armamento e de escala, e de escala, e de escala. É pôr-nos a questionar se aqui a Constituição está a ser cumprida ou não. O governo português e o Estado português têm feito ao longo dos anos em muitas matérias e em muitos conflitos, não é de contribuição séria, de empenho sério para a resolução dos conflitos que não seja por via do armamento, da escalada, e neste caso da Palestina, a insistência do governo, nomeadamente da AD, em não reconhecer o Estado da Palestina, é disso exemplo. Portanto, já vimos aqui em Espanha, vimos noutros países, portanto, e isto é porque isto está-se a cumprir a Constituição, aqui está um exemplo concreto, né? O Francisco há pouco foi buscar exemplos que eu não dei, portanto, para usar como argumento, mas aqui está um exemplo concreto, né? Se está ou não a cumprir a Constituição. Não está, claramente, a cumprir a Constituição. E, portanto, resolvi trazer este tema porque... Patrícia, já agora deixa-me perguntar, não sente que houve uma alteração da posição de Portugal em relação a Israel por causa do bloqueio a Gaza e uma alteração no discurso, por exemplo, do Ministro dos Negócios Estrangeiros? Eu acho que houve foi mais dificuldade em continuar a assobiar para o lado e a virar a cara a um problema. Porque isto já acontece há muitos anos, né? Houve agora 77 anos sobre aquele massacre também de Naftal. Portanto, daquele eu não consigo dizer bem o nome portanto, há 77 anos que foi aquele massacre. Nós andamos há décadas a assistir a uma coisa inqualificável, que é um Estado, que está reconhecido que é o de Israel, a limitar o direito de outro povo ser reconhecido e com tudo aquilo que a gente sabe. Há décadas que eles procuram colonizar a Palestina, dizer que aquilo é deles, aquele povo não tem direito a ter o seu Estado. E tanto toda a situação dos colonatos, das barreiras militares, porque nós sabemos que há décadas que quem quer ir estudar para outra cidade, quem precisa de ir a um hospital, eles barram até ambulâncias. Chegava a haver jogos de tipo de cartas, a dizer se sair esta passam, se não sair esta não passam. Portanto, isto são relatos jornalísticos, são relatos de delegações que têm lá ido, que entram pelas casas. Aliás, hoje até muitos artistas, nomeadamente na área do cinema, sabemos aquilo que aconteceu há pouco tempo, né, a propósito de um documentário que foi feito precisamente pela invasão de Israel numa determinada localidade e a resistência daquela localidade, daquele povo, daqueles palestinos a não sair da sua terra, em que chegam lá e dizem agora saiam todos daqui, isto já foi há uns anos, não foi agora. E, portanto, em que esse realizador, um dos realizadores, portanto, foi preso, depois pelo alvoroço internacional acabaram por libertar. Nós estamos a falar que isto acontece há muito tempo. E o Estado português, o governo português tem olhado sempre ao lado, ao contrário de outras situações. E, portanto, o que o Ministro dos Negócios Estrangeiros, portanto, Paulo Rangel, tem dito até aqui, é que não reconhece, o Estado não ia reconhecer o Estado da Palestina, ponto final, parágrafo, né? Do ponto de vista de nem sequer, pronto, porque já foram vários projetos de resolução à Assembleia, nomeadamente no último ano, e foram sempre rejeitados. E, portanto, nunca afirmou que era uma questão
de que estava em cima da mesa. E sim, sempre com a inclinação para deixar andar. Obviamente que face aos últimos desenvolvimentos, nomeadamente este anúncio das 48 horas, no plano internacional, não era fácil, era preciso não virem muitas vozes. E o conjunto de posicionamentos, que alguns com muito mais coragem, e em alguns casos as ideologias nem são muito diferentes, mas com alguma coragem, de facto, dizer já chega deste massacre, e de ver outros, nomeadamente, que a gente somos os bons alunos, no que diz respeito ao cumprimento da União Europeia, dizemos sempre muito bem e tal, e fazemos sempre tudo muito bem, relativamente a isso. Já não o fazemos relativamente ao cumprimento da nossa própria Constituição. E o que assistimos foi como algumas vozes na Europa se começaram a levantar, Paulo Rangel ficou um bocadinho mais entalado de continuar exatamente com o discurso que estava a ter. E agora já diz que, pronto, está em cima da mesa, vamos ver. Portanto, mas eu diria assim, é preciso continuar esta exigência à escala nacional e à escala internacional, porque pode ser que depois, quando começarem a perceber que estão a ficar para trás, que tenham... eu não queria usar o termo, porque eu acho que isto é mesmo... Quem está com a faca e o queijo na mão, ou seja, tem o poder de reconhecer, porque está no governo, para dar uma contribuição de exigência e de pressão junto a Israel, não o fazer perante esta chacina aos olhos de toda a gente, e não vimos tudo certamente. Eu acho que é no mínimo, eu diria inqualificável, acho que temos que sentir alguma vergonha, mas acima de tudo associar essa vergonha à exigência, à luta para que seja rapidamente posto um ponto final nesta chacina. Muito bem. Francisco, dei aqui conta que discordou de algumas coisas que a Patrícia disse. Por onde é que quer começar? Bem, começa efetivamente por uma questão que a Patrícia referiu e que não é verdade. Portanto, o Ministro dos Negócios Estrangeiros do governo português não é contra o reconhecimento da Palestina como um Estado livre e soberano. Aliás, aquilo que até uma notícia de ontem da Lusa refere precisamente que o Ministério dos Negócios Estrangeiros está permanentemente a acompanhar esta situação e não tira de hipótese fazer precisamente esse reconhecimento. Aquilo que foi dito há algum tempo atrás, aliás, eu tive a oportunidade até nesse dia, por coincidência, ter ido à Assembleia da República e assisti a esse debate ao lado da senhora embaixadora da Palestina, e aquilo que foi dito é que tem que haver condições para que exista este reconhecimento. Portanto, o reconhecimento per si de Portugal não cria qualquer tipo de alteração na situação geopolítica que está a ser vivida naquele local. Portanto, faz sentido que Portugal se consiga juntar a outras expressões, nomeadamente europeias, e assim, em conjunto, conseguir ter mais força neste tipo de situação. E sabemos que o contexto é difícil. Agora, também, antes de entrar nesse ponto, esclarecer que se nós todos podemos facilmente perceber que este conflito é um conflito antigo, também percebemos que existia enfim, não lhe chamaria uma paz, mas existia um conflito inativo naquele território. Até que o Hamas decidiu atacar Israel. Logicamente, se Israel é uma potência militar com até muito desenvolvimento do ponto de vista tecnológico no que toca a esta área militar, iria responder em larga escala. E se num primeiro momento se percebia que tinham que chegar aos reféns e tinham que atacar os líderes do Hamas que atacaram Israel, e isto dentro da lógica da guerra, as pessoas percebem, não aceitando ainda assim que este tipo de conflitos existam, Israel chegou a um ponto que efetivamente ultrapassou todas as marcas do ponto de vista daquilo que seria aceitável do ponto de vista da defesa. Eu digo aceitável, enfim, isto do ponto de vista da guerra, falarmos em algo aceitável é sempre questionável, ainda assim eu creio que os nossos ouvintes percebem aquilo que estou a dizer.
neste momento, aquilo que se vive na faixa de Gaza é intolerável. Portanto, efetivamente, Israel parece estar a tentar dizimar completamente aquela população. E isso é completamente inaceitável, porque uma coisa é atacar um grupo terrorista. E nós sabemos que esse grupo terrorista é um grupo terrorista cobarde, que se esconde e esconde o seu armamento e os seus quartéis debaixo de hospitais, debaixo de escolas. Portanto, aquilo que depois aparece nas notícias é que Israel atacou uma escola, atacou um hospital. Não deixa de ser verdade, mas a verdade é que o objetivo efetivamente poderá ser outro. Portanto, não deixa de ser cobarde que um grupo terrorista que geria todo aquele território coloque a sua população como escudo para que não seja atacado. Portanto, este é o primeiro ponto. Eu nunca ouvi ninguém do Partido Comunista falar disto e de ser algum comentário crítico em relação ao Hamas. Eu acho que este é de facto um ponto sublinhável. Depois, por outro lado, não conseguir, depois de vários esforços, conseguir chegar aqui a um cessar-fogo mais prolongado, é de facto um péssimo resultado do ponto de vista diplomático, não só para Israel e para a Palestina, mas como para todos os países árabes que envolvem esta zona. Porque efetivamente devia haver uma intenção muito mais concreta de conseguir solucionar este conflito, e ele era possível. E se é certo que os Estados Unidos nesta equação têm muito peso, porque efetivamente são o grande apoio militar de Israel, se os Estados Unidos não fornecerem, Israel não tem bombas para descarregar, e as coisas mudam. Mas os Estados Unidos, particularmente com Trump, têm um objetivo muito concreto, portanto, quer ali desenvolver uma espécie de nova Polinésia, só que em vez de ser francesa é americana. Como se isto algum dia fosse aceitável, quer dizer, não só do ponto de vista ético, que é altamente criticável, mas também do ponto de vista lógico. Quer dizer, uma zona que é alvo de conflito há muitas décadas. Eu diria que é alvo de conflito quase desde sempre, quer dizer, desde que existe memória. Que tem um conflito ativo nesta escala, que tem os massacres presentes como tem, e um Estado acha que é possível limpar um território todo, tirar de lá aquela gente toda e instalar tudo novo, quer dizer, isto é para além de ser completamente inqualificável, só mostra que à frente de uma superpotência como são os Estados Unidos, neste momento temos um tipo completamente lunático. E isto é um ponto que eu acho que era importante referir aqui. Se, de um lado, o Hamas tem muitas culpas nisto, Israel, neste momento, pela resposta que deu, também as tem. Agora, é preciso conseguir um compromisso de larga escala para que se consiga, efetivamente, trazer paz a este território. E, neste momento, com as posições políticas que existem, nomeadamente os Estados Unidos, é mesmo muito, muito complexo. Por outro lado, eu fui ouvindo a Patrícia e fui fazendo uma equiparação às palavras que a Patrícia estava a usar para descrever aquilo que está a acontecer na faixa de Gaza com aquilo que acontece na Ucrânia. Eu acho que nós não podemos dissociar estas duas coisas, apesar dos conflitos não estarem diretamente ligados, mas depois tem aqui nas suas equações alguns fatores comuns. Porque há interesses comuns. Há interesses comuns da Rússia nos dois sítios, há interesses também dos Estados Unidos nos dois sítios, portanto, efetivamente, há aqui alguns interesses comuns. E a verdade é que eu não vi o Partido Comunista Português organizar nenhuma marcha pela paz na Ucrânia, mas vi organizarem pela Palestina. Aliás, fazem outdoors e tudo, portanto, montam toda uma comunicação, é Partido Comunista, é a CGTP, pronto, vá-se lá saber porque é que a CGTP, supostamente está a defender os trabalhadores, está a defender a Palestina, mas, efetivamente, não vi nenhuma destas organizações a defenderem a Ucrânia e a condenarem as chacinas que estão a acontecer há vários anos em território ucraniano. E eu acho que isto também deve ser refletido. As pessoas devem pensar um bocadinho sobre isto. Portanto, o que é que leva um Partido Comunista a defender a Palestina e a não defender a Ucrânia? Sendo que aquilo que está em causa, a base, é relativamente semelhante. Portanto, existe uma ocupação. No caso da faixa de Gaza, efetivamente, houve um ataque de quem geria a faixa de Gaza, que neste caso era um grupo terrorista, nunca dado como grupo terrorista pelo Partido Comunista, portanto não reconhecem o Hamas como grupo terrorista, mas efetivamente esse grupo terrorista atacou Israel, mas a Ucrânia não atacou a Rússia.
E isto é de facto uma questão que deve ser pensada. E eu gostava até que a Patrícia falasse um pouco sobre isto. Portanto, o que é que diferencia tanto estas situações? Muito bem. Patrícia, uma última intervenção para terminarmos o tema. Sim, de forma célere. Eu acho que o dever de todos, lá está, seja para nós próprios que defendemos a Constituição, é o dever de todos aqueles que lutam pela paz, exigir a paz em todos os conflitos atuais. E é isso que o Francisco, por mais que queira aqui usar demagogia, não pode contrariar. Quem está efetivamente empenhado na defesa da paz, na construção da paz, na resolução dos conflitos, seja eles na Ucrânia, na Palestina, no Iémen, na Síria, na Líbia. Portanto, é esse o caminho, que é juntar esforços e não esperar que os outros vão primeiro, que eu vou lá ter, os outros que vão primeiro, que eu depois se vir que vão alguns, que eu acho que faz sentido a gente se associar, também lá vou ter, que é isto que está a fazer o governo português. Portanto, haja coragem, haja coragem. Se reconhece de facto que há um caminho em que a ideia é um dever, quando eu digo um dever de todos, é porque a humanidade está em causa. Com esta escalada de conflitos pelo mundo fora, em que aqueles que estão profundamente empenhados a tirar dinheiro da saúde, da educação, dos direitos, para as armas, mais guerra, que uns têm razão, outros não têm razão, cumpra-se a Constituição, respeite-se a liberdade dos Estados, da autodeterminação, daquilo que são as vontades daqueles povos, a que se empenhe, de facto, efetivamente, para se juntar à mesa aqueles que são os protagonistas e criar condições para o caminho da paz e não da guerra. Não se acaba com este massacre na Palestina porque não se quer. Porque não se quer. Porque se assiste, aqueles que têm efetivamente poder para isso, insiste-se a isto e, pronto, e vamos vendo, porque obviamente há interesses. Assiste-se, há interesses naturalmente, há interesses dos Estados Unidos para continuar a apoiar Israel, não é em nome de defesa coisa nenhuma. Não é em nome de defesa coisa nenhuma, está mais claro que não é em nome de defesa, ou impedimento da entrada de 100 caminhões, 14 mil bebés que podiam estar em risco em 48 horas. Tinha a ver com dirigentes do Hamas. Mas estamos a falar de quê? Então, mas há efetivamente interesse em acabar com a guerra e o conflito no leste da Europa? Entre a Rússia e a Ucrânia? Não há. Porque senão o empenhamento, em vez de enviar mais armas, era procurar sentar todos os protagonistas, que não é só a Ucrânia e a Rússia, todos os protagonistas, que se havia dúvidas há 3 anos, hoje está cada vez mais claro os interesses dos Estados Unidos naquilo e porque é que se meteram lá e a NATO e a União Europeia. E, portanto, que se empenhem efetivamente para o caminho da paz. E, portanto, o governo português, ao abrigo do direito da Constituição e do cumprimento, está obrigado a fazer é contribuir, o seu contributo, para que outros também se juntem com coragem de reconhecer o Estado da Palestina. E sim, todas as vozes são poucas, naturalmente, para exigir esse fim do massacre e pressionar Israel, naturalmente, que se juntem mais a isto. Muito bem, Francisco, também muito rapidamente. Muito rapidamente sobre isto, aliás, a Patrícia diz que o Partido Comunista defende a paz, a verdade é que a metodologia então não é a mesma, porque não fazem o mesmo pela Ucrânia que fazem pela Palestina. Por isso eu deixo aqui um desafio. Deixo um desafio ao Partido Comunista e à CGTP e a todas as organizações satélite do Partido Comunista, no dia 24 de agosto, celebrarem o dia da independência da Ucrânia, façam uma marcha na Avenida da Liberdade pela paz na Ucrânia, portanto, contra a Rússia, contra a agressão russa e contra os massacres que estão a existir em território ucraniano por parte da Rússia e que celebrem este dia defendendo naturalmente a paz. Portanto, fica a aguardar se isto vai acontecer ou não. Portanto, já fizeram marchas muito semelhantes pela Palestina, portanto espero ver realmente o mesmo pela Ucrânia e naturalmente depois pelo Iémen e pelos restantes locais. Muito bem, vamos para o sim, não ou talvez. Patrícia, começamos por si. É uma valorização muito grande daquilo que é o conjunto de iniciativas que estão a decorrer ou que vão decorrer. Queria valorizar, saudar o empenho de todos os envolvidos naturalmente na Feira do Livro, que está a decorrer em Évora, os seus participantes, os seus organizadores e também aquilo que está prestes a começar, que é a Bienal de Marionetes, portanto a BIM,
que é mais um outro exemplo extraordinário daquilo que é a capacidade que temos do que melhor cá se faz e das condições de elevar Évora e de colocar Évora naquilo que é a esfera também mundial e de reconhecimento no plano da cultura e do trabalho que aqui é feito com as organizações todas envolvidas para o efeito. Francisco, sim, não ou talvez? Ora, eu trago um sim ao trabalho do núcleo de planeamento e intervenção com pessoas em situação de sem-abrigo, portanto o NEPISA de Évora, que é coordenado pelo Dr. Luís Gamito, da Santa Casa da Misericórdia, e que faz um acompanhamento diário às pessoas em situação de sem-abrigo, que são pessoas, não são só as pessoas sem teto, portanto as pessoas que estão na rua, são pessoas também que estão em habitação temporária, e são muitas, portanto em Évora são 80, e é um trabalho fundamental, não só de acompanhamento, como de reconhecimento do Estado de que estas situações existem e também numa estratégia de tentar apoiar estas pessoas para que elas possam sair desta situação de sem-abrigo. Portanto, o meu sim é este trabalho. Ficamos por aqui, obrigado pela vossa participação. Ficamos por aqui, regressamos 2 a 8 dias à mesma hora. Boa tarde.